YouTube! Hoje estamos aqui para conhecer a história original do Ben 10 original, já que a gente ficou sabendo que rolou um cabaré aí, onde tem agora Ben 10 mil, Ben 1 milhão, enfim. Hoje estamos aqui então para ver um vídeo do canal do Clark, explicando direitinho, tintim por tintim, a história do nosso Ben 10zinho. Primeira temporada, né? Primeira original Ben ali. 10. Vou deixar, não conheço o canal do Clark, é a primeira vez que a gente tá assistindo um vídeo dele aqui, vou deixar fixado na descrição desse vídeo pra você ir lá se inscrever no canal dele depois também, certo? Bora! A história começou quando um relógio esquisito. Essa é a única coisa que eu sei. Essa música é muito nostálgica. Começou quando um relógio Esquisito. grudou no pulso dele, Dele. do lado infinito. Finito. E agora tem Poderes e com ele faz bonito. Ben Ben 10. Bateu uma salva de palma aqui. Por isso hoje, neste canal, Ben 10, mais conhecido como Nostálgico, o melhor tá? desenho do Cartoon Network, que Melhor? gerou um monte de comerciais. Oi. Ei! Ô, louco. Desculpa, Não eu sabia só disso, não. vou pegar o meu almoço. Então, você deve ser o garoto novo. Ken, Ren. Ben, isso! E você Ben. deve ser o Batman. KNB, a turma do bairro? Pode me dar um autógrafo? Eu gosto. Você quer o meu Gostava, né? autógrafo? Quer dizer, sim, claro, filho. Um monte de brinquedos e um monte dessas coisas aí Ai, que eu não sei cara. como descrever com palavras. Eu já falei. Eu falei aqui que o Ben 10 pegava a prima dele, é a única coisa que eu sabia. Gente, quem nunca foi traumatizado com aqueles adesivos em que aparecia o Ben 10 abraçando a Gwen e ela grávida, ele segurando a barriga dela? Que Bizarríssimo, conhecemos tá? bem. Um moleque muito irado que vai passar as férias com seu avô Max e com sua prima Gwen, com quem, inclusive, ele não se dá muito bem. Chata. Se dá bem até demais depois. Alguma coisa me diz que será um longo verão. Prima pode, né, Ok, Léo? o vídeo começou Prima agora, pode. mas aí vai uma pausa pra falar sobre minha vida pessoal. Porque, mano, eu lembro que quando criança eu assistia Ben 10 no SBT com a minha prima chamada Rayana. E do Ai, que mesmo clima jeito estranho. que o Ben encrenca com a Gwen aqui, eu encrencava com ela lá. Bons Quer contar tempos. alguma coisa? Não? Então, quer abrir Aliás, seu hoje coração? essa minha prima tem 2 filhos pequenos e eu vou obrigar os dois a assistir Ben 10. Ah, Já tá. sei que aqui Pelo amor de Deus, você não fala que da isso, sua prima. Isabela, Pelo nada a amor ver, de mano. Deus, Pelo amor de gente. Deus. Pelo amor... Olha, eu fiquei até... Eita, Clark, calma lá. Calma aí, essa minha pô. prima Não tô tem falando 2 disso, não, filhos mano. pequenos e eu vou Sobrinhos obrigar os dele aí, dois a mano. assistir Ben Sobrinho 10. não, sei lá Eu o sei que 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 é. aqui dói menos, Ryan. Sobrinho filho. Bom, enquanto o Ben tá acampando, no espaço tá rolando uma briga muito louca, porque tem um tal de Vilgax querendo um objeto em forma de relógio chamado Omnitrix. Sim, No meio dessa a gente briga, conhece. em busca do objeto, Isso o aqui parece uma Vilgax formiga, tá você viu? chamado Omnitrix. Onde? No meio Ó, dessa é uma antena de uma formiga aqui, ó. Ó, os olhinhos. Meu ó. Deus, parece Tem uma mesmo. formiga. Caraca. Isso aqui não é à toa, isso aqui é vida de inseto. Teoria unificada da Pixar. Aqui não é omelete pra se ficar de teoriazinha. briga em busca do objeto, o Vilgax acaba ficando todo ferrado e o tal Omnitrix acaba caindo justamente onde o Ben está e gruda no pulso dele. Ah, ele gruda e no não sai moleque? mais. Você não sabia? Mano, Mexendo tá no literalmente relógio. Eu na achava música que da ele que introdução. pegava, achava que ele pegava, botava assim, tipo, relógio maneirão, entendeu? Você achou que é tipo assim, ai, quero ver as horas hoje, deixa eu tomar o É, meu banho. ele botava Separa assim. o meu relógio aí, vovô, pra eu colocar. Eu não assisti Ben 10, tá? Você que tá se perguntando, eu não assisti Ben 10. Ah, Léo, o que você fazia? Eu assistia TV Cultura, gente. O meu negócio era... Ah, ele era uma criança cult. Eu era cult. Eu era assisti cult. Ben 10, mas eu assisti episódios totalmente isolados, então não entendo nada da lore. Eu entendo o básico do básico, que Que não ele é muita vira coisa. Exato, não é muita coisa, mas é mais do que o Léo Também já. sei que ele vira os outros bichos lá e tal, só. Relógio, o Sim. Ben se transforma em um ser alienígena que bota pra quebrar. E aqui percebemos que esse relógio é ultra poderoso. E a palavra ultra poderoso com moleque de 10 anos não combina muito bem. Quem que é esse bicho Então, aí? já O Homem de viu, Fogo. né? O Ben vai fazer muita merda Chamas, ao longo né? dos episódios, começando por agora. Pois sem querer ele causa um Botou fogo na puto incêndio floresta, em uma mano. floresta. Diferente de vários outros clichês Chama. convencionais de filmes e desenhos de super-heróis, aqui o Ben não tenta esconder nada de ninguém. Então a Gwen fica sabendo, o Vomax vô fica ficou sabendo, sabendo, todo mundo sabe. e juntos eles enfrentam os primeiros O inimigos Fera. que são O esses Coisa. robôs mandados pelo próprio Vilgax pra tomar Sei o também. relógio. Ok, o Ben derrota os primeiros inimigos e, bom, bora lá Diamante. conhecer o relógio. Apesar Ah, de esse não eu não poder lembro. ficar Besta. transformado para sempre, porque o relógio meio que descarrega, Ah. e também de não poder escolher Bateria viciada, se gente, é transformar, isso. porque o relógio é todo bugado, o Tennyson ganha o poder de se transformar em 10 aliens diferentes. E esses aliens são... Chama, o alien que tem poder Por de isso que é fogo. 10, Ben 10. Besta, o Nomes difíceis, né? Diamante, besta, chamas. Não entendi. É diamante o nome do outro bicho? Eu acertei? Eu acertei? Era isso? Você falou diamante mesmo, né?
Falei, não falei? Era isso mesmo? Ou vocês estão zoando? Sim! Como ele sabe o nome dos Caraca, eu bichos? sou muito bom, mano. Eu acertei o bagulho. Eu dou pra um bom roteirista demais, velho. Não, eu não quero acreditar nisso, que você acertou assim. Para. Gente, como ele sabe o nome dos bichos? Fica na cabeça dele falando, oi, eu sou o diamante, como você tá? Ele escolhe? Ah, tá. Ah, Léo, então você fez a mesma escolha que uma criança de 10 anos. O roteirista que fez isso aqui, que deve ter uns 30 anos. já, de Mas o experiência. roteirista pensou o que cala uma a boca. criança de 10 anos pensaria. Sai fora. Acabou. O alien que não enxerga, Melhor, mas tem hein? um sentido aranha e é forte. Diamante, um alien que... Aí, ó, diamante, é um acertei. diamante. Na infância era o meu preferido. XLR8, o alien que tem poder de super velocidade. Accelerate. Massa cinzenta, Esse o nome é alien legal. que tem super inteligência. Na infância era o que eu menos gostava. Acho que era porque eu era e ainda sou burro. 4 braços, beleza. o alien que tem 4 braços, meu sonho. Insectoide, o alien que é um inseto, voa e tem poderzinho de gosma. Eu também não gostava dele na infância. Esquisito mesmo. Eu gostava dele, Aquático, sim. o alien que respira embaixo Aquaman. d'água e etc. Fantasmático, o alien Esse eu que tinha é medo. um fantasma. Nossa, tem um episódio na minha infância desse fantasmagórico, fantasmático, que me marcou. Quem não lembra do episódio deles, acho que num circo, numa tenda, em que um fantasmático abre assim e fica com os tentáculos tudo pra fora. Gente, essa memória me atazanou o resto da vida. Inclusive, eu nem quero saber se isso é verdade ou fake news, porque eu tenho medo de ser uma memória criada na minha cabeça. Eu não lembro desse episódio, não. A gente tem que assistir. Ó, você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, saiba que um dia a gente vai assistir Ben 10. E sabe onde que vai estar esse vídeo? Lá no canal da Isa Rosa. Então, os melhores momentos vai estar tudo lá. Se inscreve no nosso canal também pra você não perder quando a gente for assistir, né? E por Isso. último, mas que não Tem é esse o episódio último, mesmo? Ultra T. Então. Um alien que tem o poder de controlar eletrônicos e etc. Esse eu gostava pra caramba. Não sei por que eu tô falando gostava no passado. Eu gosto Gosto pra até hoje. caramba. Como com grandes poderes vem grandes Responsabilidade. responsabilidades, Boa, o bem Clark. começa a ajudar as pessoas e combater o crime. Então, aqui começa a aparecer uma porrada de vilões. Vilões como o Doutor Animal, que deixa os animais gigantes e os usa para conseguir o que quer. O que eu acho mais engraçado nesse Doutor Animal é que ele é puta inteligente, cria uns bagulhos que trazem os animais pré-históricos Mas é burro de na hora do volta à plano. vida, o que lhe renderia aí no mínimo Verdade, um prêmio um Nobel. Nobel. Nossa, é mas verdade, mesmo gente. assim o cara não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel. O Pague o aluguel. Nobel paga bem. É 1 milhão e cacetada, não é? 1 milhão e Então, 300? Eu fui descobrir que Nobel paga depois de muito velha. Paga Eu bem. não me orgulho disso. Inclusive, eu acho que tem uma história que o Albert Einstein, quando ele separa da primeira esposa dele, ele deixa... Ele já sabia que ele ia ganhar um Nobel, ele fala assim, Eu vou deixar a premiação do Nobel pra você como divisão de bens ali, entendeu? você fica com a minha premiação. It's over, Léo, it's over. Mas Não é. sobrou nada pro Paga, Betinho. paga bem, pô. Caraca, eu nem sabia disso, gente. dinheiro é pra minha pesquisa. Mas não importa, porque o bem o derrota. Pelo menos na cadeia ele não vai precisar pagar nada. Boa. Ah, bem. vai sim. Outros vilões que o Ben Dependendo, enfrenta ó. são esses Não robôs pode deixar que foram cair o mandados sabonete. pelo próprio Vilgax. Um deles, inclusive, é da mesma raça do alien que o Tennyson tem no relógio. Diamante. As várias faces de mim. Mas não importa, Beleza. porque com a ajuda do outro diamante, que na verdade era do Ben, o Ben os derrota e ainda ganha um presente. Por que só você fica com as paradas maneiras? É porque a série se Ele é chama o Ben protagonista, 10 é. e não Exato. Gwen 10. Tadinha. Certo dia o Ben conhece o Kevin, um moleque vagabundo que tem poderes de absorção. E como o Ben é outro moleque vagabundo com poderes, juntos Perfeito, eles mano. fazem Resumiu um bem. monte de merda. No entanto, o Kevin Como é que é quer o nome fazer desse coisas Kevin? muito pesadas, como matar pessoas pra roubar Comer a prima e dele. etc. E como o Ben não curte Você essas sabe paradas, que o Eles Kevin... são um casal, né? Eles É, são- o Kevin no futuro ele vira um casal, né? Mas eu lembro que quando o Kevin entrou no desenho, gente, eu não gostava dele. Eu nem lembro se algum dia eu cheguei a gostar, porque, né, eu não vi muitos episódios de Ben 10. Mas eu não curtia ele, cara. Muito, sabe, não sei. Muito trombadinha. Muito trombadinha. E ele ficava persuadindo o Ben 10, sabe? Não sei. Pelo menos na minha cabeça. Ah, Isa, não é assim que funciona. Eu não lembro. Eu era criança. Isso daí faz no mínimo uns 20 anos da minha vida. E eu não me orgulho de falar isso. Quase 20, tá? Pra eu também não me colocar lá embaixo, né? Quase 20. Calma lá. Tá bom. E como o Ben não curte essas paradas, o negócio do Ben é crime leve, eles acabam brigando. No meio dessa briga, o Kevin meio que absolve um alien do ele Ben, ganha tenta o poder dos roubar aliens. o relógio dele, mas não importa. Ele Porque o tenta relógio tirar joga o um relógio. tipo de campo de força contra o Kevin e ele sai correndo. Boa, relógio. Trombadinha, Dias safado. depois temos um dos primeiros sinais de evolução e desenvolvimento de personagem, pois o Ben vê que tá ficando perigoso ficar perto da Gwen e do Vomax Ele quer e ser decide sozinho. ir embora.
Eu gosto muito disso, cara, porque é um moleque de tamanho 10 dele. anos que faz coisas de um moleque de 10 anos, mas ao mesmo tempo ele não é burro e tem consciência das coisas. Então, adeus Vomax e Gwen. Ah, que triste. Coitado. Triste mesmo. Fala, Léo, a sua única curiosidade que você sabe sobre o Vomax. Ele tem uma pica do tamanho de um pé de mesa, mano. Gigantesca mesmo. Eu vi no Twitter lá, todo dia, uma peça, um pedaço da roupa a menos do Vomax. Delícia! Sim, e o Léo e o amigo dele ficavam acompanhando dia por dia até chegar o dia em que ia aparecer a peça do Vomax, Fatídico tá, dia. gente? Não, mas não foi um dia. Essa foi uma construção, né? Foi, não lembro nem Não foi quanto um dia dia foi chegou isso. assim Não, e tava lá a peça. Não, era todo dia uma peça a menos. Uma peça não, todo dia uma parte pedacinho de... a menos, um pedacinho isso. de roupa a menos, entendeu? É. Quanto tempo levou, chat? Ah, demorou um tempão. Demorou muito, uns bons dias aí, viu? Não, foi uma saga boa. A conta caía direto. É. Quem viveu essa época aí sabe do que a gente tá A falando. saga foi longe. Foi mesmo. Não importa, porque no final do dia ele derrota outro alien mandado pelo Vilgax com a ajuda do Vomax e da Gwen e percebe que unidos eles são mais fortes. Que lindo, cara. Boa, família Tennyson. Enfim, durante Família os episódios, E. o Família Ben tem pai começa essa a galera, derrotar não? outros vilões sem Não, muita só o tio que importância cria, para né? a trama Por principal. favor. Um desses vilões é um mago que quer verdade, roubar é um bom. livro de feitiços poderosíssimos. Esse mago acaba sendo derrotado com facilidade, e a Gwen fica com um pouquinho de inveja do Ben. Eu só estou dizendo que não derrotou o feioso sozinho hoje, tá legal? A Gwen não Eu tem poder? tirei Na minha você cabeça de uma ela tinha. furada. Mas será que alguém me notou? Acho que ela Gwen, tem. eu já disse que o nome do desenho não é Gwen 10, aceita que dói menos, tá bom? Como prêmio de consolação, o Ben dá esse artefato que pertencia ao mago pra Gwen. Ah. E Ih, para ela vai ter levar poder isso, agora. o vilão acaba fugindo, consegue roubar o livro de feitiços e vai atrás do artefato que tá com a Gwen. Porque, adivinha só, esse artefato é mágico. Mágico. Enquanto isso, com o objeto em mãos, a Gwen se torna uma heroína e começa a dizer que o Ben tá com inveja dela e vice-versa. Enfim, não importa. Por fim, a galerinha do Ben vence e a Gwen decide destruir o artefato. Ah, então alegando perde que o não quer mais poderzinho? saber dessas coisas de magia. Não sabe ela o que vai acontecer mais pra frente. E nem nós, Ok, conta pra ok. nós, Depois Clark. do Benio enfrentar um monte de vilões de merda, chegou a hora dele enfrentar o vilão dos vilões. O Vilgax. Vilgax, que agora tá recuperado Ajuda. e vai pessoalmente atrás do Ben. Enfim, nos conhecemos. O ser que me dará tanto trabalho. Ela tem poder no Shippuden? Ah, então não tá explicado. Pô, a musiquinha de Dragon Ball, isso, né? Parece ser legal o desenho, mano. Eu não gostava quando eu era menor. O Ben consegue atrasá-lo, foge e no meio da fuga o Vomax fala: Ben, acredita em mim, você não vai querer comprar briga com o Vilgax. Mas peraí, Sim, o Vomax tá se entregando aqui. A gente sabe de uma coisa do Vomax Eu também. sei que ele é alienígena, né? Que ele comia as alienígenas Não, tudo e tal. que ele é alienígena, não. Acho que ele gosta de ficar com as alienígenas, né? É isso, é. É. Safado. Você é safado. eu não sei. Na verdade eu sei, mas eu não quero contar agora, ouviu? Ih, dei spoiler. foi Como mal. o Vilgax é um puta vilão foda, ele consegue capturar o Ben sem muita dificuldade. Em paralelo a isso, finalmente descobrimos o segredo do Vomax, que além de ser um cara muito responsável, porque convenhamos, se o teu neto tá com um relógio boladão no pulso, sendo caçado por uns robôs que querem matar ele, o Ó, que segredo é que tu do nome do faz? episódio. Avisa aos pais dele? Não, continua curtindo as férias de boa. Melhor avô do mundo. Esse cara é um exemplo. Mas então, além Então de ser isso um tudo acontece nas férias, olha. Por Ele isso que a tem gente pai. não vê os pais. Ah, exemplo de vovô, Seus pais tá na Max férias até é hoje, um né, seu pai? encanador. Ontem mesmo teu ele cu. tava aqui consertando minha pia. Tá bom, chega de piadinha de tiozão. Na verdade, os encanadores eram meio que policiais intergalácticos. Eles protegiam a Terra contra ameaças alienígenas. Eu não lembrava Ou disso, não. seja, o vô Tennyson e o Vilgax já são velhos conhecidos de Inimigos. muitos e muitos anos atrás. Com a ajuda da família, o Ben consegue escapar. No entanto, o Vilgax é foda, moleque. Então ele captura a Gwen e o vô e faz o Ben escolher entre eles ou a sua própria vida. Benio então decide se entregar. Caraca. Porém, entretanto, todavia, o Ele vai Ben escapar. consegue escapar transformado no chama e a nave do Gax explode. Ele morreu? Não, né? Digite não se você achar que não e sim se você achar que não. Não, claro que não. Enfim, Ah, as tá. férias Beleza. prosseguem, o Ben continua combatendo o crime, libera um novo alien chamado Bala de Canhão, Aí que é bem tem o 11. poder de rolar muito rápido, Tatu bola, e tipo em um tatu bola. determinado momento ele acaba se deparando com o Chama do Mal.
As várias faces de mim. Não, não é as várias faces, porque na verdade esse chama é o Ah, Kevin, tá. Aí o que agora tem o Kevin, poder de se ceboso. transformar nos próprios aliens do bem, Mas pois como? ele absorveu muita energia do relógio no último encontro dos dois. O Clark já tinha Então respondeu, rola uma tá vendo? porradaria muito louca, mas o Kevin acaba levando a pior e caindo dentro do rio. Ele morreu? Bom, digite sim se Não, você ele jogou achar que carioca. sim e sim se você achar que não. Se você Calma digitou aí. sim, saiba que você está errado, pois o Kevin tá vivo, Ai, mas ele ficou bem virou cebozinho, uma né? aberração, Ah, ele juntou cai na tudo em um porrada só. contra o Ben, e no meio da briga, ambos são abduzidos e vão parar em um coliseu onde são obrigados a lutar por sua própria vida e para a diversão de Esse uma Kevin é plateia. um sabor assistir por conta Cara, dele. eu que amo isso? esse episódio. Nossa, e é gente, aqui criança, que pela te primeira vez, respeita. Ben e Kevin são obrigados a trabalhar juntos para enfrentar outros aliens. Por fim, eles conseguem derrotar o chefe do local e o Kevin continua tentando matar o Ben. Porém, com a ajuda de um alien que foi ajudado pelo Ben, o Tennyson consegue eles vão voltar pra virar Terra amigos, e o ó, Kevin fica besties. vagando pelo espaço. E aí, será que ele morreu? Digite não, se achar que não, tá bom, não precisa digitar mais nada, eu cansei. acho que ele morreu dessa Bom, vez. o Benio começa a combater o crime e combater o crime. Mas não só o crime, como também aliens. E falando em alien, em determinado momento ele libera um novo, chamado Cipó Selvagem. Que tem isso, poderes cara? Esse aí eu não de conhecia, não. plantas. Nossa, esquisito, Ele hein? estica, solta um gostei gás dele, que faz pô. mal aos inimigos, etc e etc. Mas ok. Porque Bem não é 12. só o Ben Bem que protagoniza 10.2, coisas perfeito. legais aqui. Porque lembra da Gwen, a prima dele? Ela vai ganhar Então, poder. ela acha outro artefato mágico e o mesmo vilão mágico de antigamente, Ele volta. agora Nossa, mas que acompanhado de sua carência. prima chamada a Feiticeira. Nossa, linda, tá? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Pô, eu gostava de todos, era uma criança sem senso crítico, como todas as crianças. Eu sou até hoje indo eu sou, atrás pô. dela pra tomar o artefato. Em determinado momento do episódio, É, mas a eles gente tá vendo aqui também, a gente não sabe o que eles fazem, né? A gente tá só, né? Tipo, ele só explica, eles esticam, mas a gente não viu, né? Mas a gente vai ver. Cara, E aí não a entendi gente- nada do que você falou. Não, dos aliens, né? Tipo assim, Ah, a sim. gente não tá vendo como que funcionam os poderes deles na prática mesmo, né? Uhum. Mas nós iremos ver um dia, tá? Vai estar lá no canal Isa Rosa. até tomam. Porém, a família Tennyson vai lá, destrói o artefato e resolve a parada. Basta pensar no Uma nome, coisa El. que me chama a atenção nesse Porra, mas aí eu penso no cipó. Eu penso o quê? Primeira coisa quando eu penso em cipó, Não fala, eu não quero saber o que você pensa quando fala de cipó. eu penso no... Natureza. medo, pare de chorar. Perfeito. É bem autoexplicativo, Léo. mão, venha cá. É que talvez não funcione com burro, chat. Pronto, aí tá? vocês estão pensando bobagem. Tarzan. Não é isso. É, pô, foi o que eu falei. Cantei aqui a música. Eu ainda. não reconheci, pô. Mais um para sua coleção de desconhecimentos. destrói o artefato e resolve a parada. Uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é que a Gwen toma o bastão do mago e ele diz que o bastão só funciona nas mãos de um mestre em magia. Mas pasmem, meus A amigos, Gwen é porque feiticeira. funciona nas mãos da Gwen. Ou O seja, meu bastão só funciona na mão de vocês, chat. Que isso, pelo Com amor as de Deus. duas mãos ainda. Te entendeu? preserva, rapaz. A parada é chata. É, só bagunça. seria ela uma mestre em magia? Enfim, as aventuras do nosso menino Benio continuam, e depois dele enfrentar e Vem vencer outro alien. outros vilões menos relevantes, vemos que o Kevin tá vivo e o Vilgax também. E pior ainda, eles Se fazem juntaram. uma parceria e vão atrás Ai. do Ben. No meio da Era óbvio, né? porradaria, o Vomax consegue usar uma arma que os manda para outra dimensão. E o problema é que o Ben também vai parar nessa outra dimensão. Depois disso, quem decide entrar nessa dimensão nula para salvar o Ben é a Gwen. Lá ela é capturada pelos vilões e o Ben faz um acordo dizendo que se eles Vai a entregar o libertarem, o relógio é deles. Mas nem O sabe como Kevin tirar. então tira o Omnitrix do braço aprendeu do Ben agora. e sai na porrada com o Gax para ver quem fica sob a posse do relógio. Por fim, quem acaba ficando com ele é a Gwen. É a Gwen, né? No entanto, ela Aperta, joga pô. pra longe e enquanto os vilões vão atrás, Era ela bait. e o Ben sem o Omnitrix saem da dimensão paralela. E é aí então, meus caros, que É o mentira. Gax consegue finalmente pegar Nossa o relógio. senhora. Quer ver que ela enganou ele? A Gwen enganou 100%, ela é inteligente. Falei, pô. Sim, A não dinâmica dos dois ali, Léo, é que, tipo assim, ó, o Ben, ele é o bobinho, sabe? Ah, eu sou tão inocentezinho, burrão. E a Gwen é inteligentona, entendeu? Entendi. Eu acho. Tipo, é você. Fonte, voz da minha cabeça. Sim, tipo, eu você. Eu sou Você é inteligentão. bobão, jiricão, e eu sou inteligente aqui que traz curiosidade. Calma aí, deixa com eu só pegar um certeza. negócio aqui que eu anotei. Calma aí, rapidão. Rapaz, tá certo isso. o relógio. Na verdade, a Gwen enganou todo mundo
E o Omnitrix continuou sob a posse do Benio. Com o Kevin e o Gax presos na dimensão paralela, as férias da família Tennyson continuam. E aqui temos, para mim, um dos episódios mais marcantes do desenho. Ben Kevin. 10.000. Ah, Esse Ben 10.000 episódio, veio a aí? mãe do futuro que tem poderes de magia, Caraca, leva as que legal. crianças Ela é mó para o fortuna. futuro. E aqui conhecemos isso? Ben 10.000, o herói mais poderoso do universo. Bom, no futuro, a galerinha do Ben luta contra o Dr. Animal do futuro e com o próprio Vilgax do futuro, e obviamente eles vencem. No final, a Gwen adulta revela que levou Ei, eles isso, pra essa lá Gwen é um para sabor que o Ben mesmo. adulto caísse na real O e Ben tá deixasse lindo o também trabalho no como sabor. super-herói mais de lado, que ele passasse a ter mais tempo para a família. Enfim, de volta ao passado, a família Tennyson começa a derrotar outros vilões sem muita relevância. Um desses vilões, inclusive, é a De novo, própria amor. feiticeira. então, eles estão Suba. reciclando muito esses vilões. Mas ela é bonita mesmo, ela pode. Porém, não importa, porque depois de enfrentar um lobisomem alienígena e coletar o DNA dele pro Ganhou um poder Omnitrix, novo. enfrentar uma múmia alienígena, coletar o DNA dela agora pro ele vai Omnitrix e conseguir nos coletar mostrar também o agora. DNA de um alien chamado eletromagnético, chegamos finalmente no último episódio da terceira temporada. Antes de continuarmos, vale a pena mencionar que nesse meio tempo, a Gwen, mesmo que com dificuldade, consegue usar poderes de magia com a ajuda de um livro. E Ela é antes tipo a de Katara. continuarmos também, eu queria pedir boa para que analogia, você Léo, deixasse confia. um gostei aí e me Boa. seguisse lá no Instagram quando o vídeo Léo chegar Clark. ao fim. É o nome Bom, dele o Léo também, episódio aí, ó. em questão mostra que Tamo em tem um casa. alienígena atrás do Omnitrix. E que essa alienígena, Isso. além de ser uma antiga namorada do Vomax, o Max não perdoa ninguém, foi ela quem estava batalhando contra o Vilgax naquele primeiro episódio. Ela revela também Então é por que isso que seu falam que o Vomax é comedor de alienígena. Perfeito, Léo. Ele empurra intuito nós era safada. entregar o Omnitrix ao próprio Max, Extraterrestre. já que ele era o melhor encanador de todos. Como sabemos, o plano inicial dela não Melhor deu encanador. certo. E a Ai, Então, eu já vi era esse pra- filme em outras plataformas, Nossa, viu? mano, que baixo- Nossa, brincadeira. baixaria, credo, você é Nossa, muito até baixa. pensei no que eu falei aqui. Larga a mão, gente. Tem algum livro disso, Isa? Tem o do Chuveiro Senciente, né, mano? Mas ainda não li. E é chocante ver o que a droga faz com uma pessoa, com uma família. Como sabemos, o plano inicial dela não deu certo, e apesar de inicialmente ela ficar com raiva, já que pra ela o Ben é apenas uma criança chata, no final desse mesmo episódio ela percebe que está errada sobre o nosso menino Benio e até libera um novo alien pra ele que tem o Qual poder alien? de God. comer. Ah, Sim, beleza. comer. Literalmente comer. Esse é o seu O poder do Vomax. Por fim, ela vai embora Cara, e lixo. pede pro Max Olha, ir com beijou ela ele, você explorar o universo. Mas ele Beijou diz que mesmo, as eu vi. crianças são o seu universo. Então, adeus alienígena. Eu espero ver você em breve. Ah, nem ferrando. Ele deixou a bonitona indo embora, sério? Pra ficar com as crianças? Com as crianças? O que esse Vomax jogou de filho no ralo esse dia é brincadeira, viu? Olha. Aí eu perdi no argumento. E depois do Ben Salubre. enfrentar mais vilões que querem o Omnitrix, ele libera um novo alien chamado Deserto. Clone que tem o poder de Ah, se tá. multiplicar. O Enquanto nome? isso, a Gwen se O homem tem o poder aperfeiçoa de se mais multiplicar. ainda com seus poderes de magia. E agora chegamos finalmente na reta final. Bom, um monte de vilões derrotados pela família Tennyson no passado se juntam e formam um grupo chamado os 10 Negativos. O líder desse grupo Os é um vilões antigo unidos. encanador que no passado foi expulso da equipe por roubar Ai, tecnologia sempre tem, né, alienígena um para usar recalcado. para o seu benefício Sim. próprio. O que ele quer é roubar uma parada muito poderosa da série dos encanadores. Porém, mesmo que com dificuldades, Benio e sua turma Mas isso aí conseguem ele cospe detê-los. coisa agora No também? último episódio, as Pois é, férias não era só terminam, comentão. o Ben volta pra casa e, consequentemente, Os pais para dele, sua vida mostrou. de fracassado na escola. Voltando pra casa, ele é atacado pelo próprio Vilgax, que Caraca. aparece Pega o pai dele, pô. exatamente do nada, sem explicação alguma. O Gax ameaça o pai dele, o Ben se transforma em um alienígena e, junto com toda a família Tennyson, eles finalmente vencem o Gax Eles de uma ganham no- forma bem decepcionante. Ah, é? Eu realmente Entendi. esperava mais desse último episódio. Enfim, a Então verdade é que acabou o esse último Vilgax aqui, episódio nem canônico é. Ou Ah. seja, ele nem faz parte da linha do tempo Ele é original. filler. E por isso, agora veremos o que acontece no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Cara, eu nem pois sabia que ali tinha se isso, mano. encontra o verdadeiro final da série clássica. Esse filme mostra que depois de tudo aquilo que que, ver esse filme aí, aconteceu Isabela. no penúltimo Vamos ver, pô. episódio do desenho, Depois o desse relógio desenho, ficou claro. totalmente descontrolado e entrou em uma forma de autodestruição que destruiria o universo. É aí então que aparece o Tetrax,
mais conhecido como Diamante. o Diamante que ajudou o Ben lá no Deu nome. começo de tudo, Com e o certeza, Léo, leva confia. até o Azimuth, o criador do relógio. O Massa Cinzenta. Aqui vemos que quem está de Não é Massa volta é Cinzenta. o Vilgax. Como? Eu não sei. Parece que pro filme isso não é importante, sendo que é importante, filme, ouviu? Bom, o criador do relógio acha o Ben um bobão, então ele não quer ajudar. Mas depois ele vê que o Ben não é um bobão, o ajuda e ainda libera um alien gigante pra ele. Por fim, o nosso menino Benio mete a porrada em todo mundo, incluindo no próprio Vilgax e fim. Essa Mandou foi a ele história embora. do Ben 10 clássico. Depois a história do nosso querido menino Benio continua em Ben 10 Força Alienígena, que Ele é obviamente adolescente. veremos em um próximo futuro vídeo. Presente. Porque, pelo ele, amor de ele Deus, na né, pré-adolescência, cara? Eu já tô há adolescência 8 ali, dias né? fazendo esse vídeo, então no mínimo deixa um gostei aí Boa, e boa. me segue Pode lá deixar no um gostei, Instagram. Chaves. Pô, o vídeo muito bom do Clark. Eu gostei pra caramba do canal, Sim. viu? Ele narra do jeito ali muito legal, muito dinâmico o vídeo. Vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo pra você ir lá se inscrever no canal do Clark se você não conhece ainda. Não sabia que tinha o Ben Alienígena também. A gente vai ver Ben Como 10 no assim, futuro. bem alienígena? O Ben Alienígena, não, o Ben Adolescente. Não sabia que tinha o Ben Adolescente também. A gente vai ver também no futuro, tá? Então, volto a repetir. Se inscreve no canal da Isa Rosa lá pra acompanhar os melhores momentos também, hein? Muito bom. Eu achei legal, achei interessante o Ben 10. Eu gostei também, gente. Não esperava. Duas surpresas aqui. O canal do Clark, que é um canal muito bom, eu não conhecia. Foi legal E mesmo. também Ben 10, pô, que resgatou aqui na minha memória coisas que eu nem sabia que tinha na minha memória. Foi bom mesmo.